Aqui é Fernanda, residente multiprofissional de Vigilância em Saúde, apresentando o CITREP da Semana Epidemiológica 16. Hoje iremos falar sobre síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, influenza aviária, arboviroses, mpox, sarampo e o alerta meteorológico, bem como todas as notícias relacionadas a essas doenças. Em relação aos dados de atendimento por síndrome gripal nas unidades básicas, nota-se uma diminuição quando comparado às semanas anteriores. Porém, deve-se considerar que foi uma semana com feriado e que essas unidades não funcionaram todos os dias. Logo, já era esperado que houvesse alguma diminuição. Considerando os números relacionados à síndrome gripal no DF até o período atual, existe uma taxa de positividade de 61,4%, com um total de internações de 1.309, considerando enfermaria e UTI. Foram confirmados 373 casos de SRAG em crianças de até 2 anos de idade. Desses, a maior parte é associada ao vírus sincial respiratório, com 210 casos, seguido do rinovírus, com 101, e adenovírus, com 50 casos. Os hospitais com maiores quantidades de casos positivos são o HMIB, o Hospital Regional de Santa Maria e o Hospital Regional do Guará. Em relação à síndrome respiratória aguda grave, até o presente momento do ano de 2025, foram notificados 36.097 casos, sendo 41,2% com resultados positivos para algum vírus respiratório, 43,5% negativos e ao menos 8,9% aguardando resultado laboratorial. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 54% de vírus sincial respiratório, 29% de rinovírus, 12% de influenza A, 5,8% de SARS-CoV-2 e 1,2% de influenza B. Os dados laboratoriais por faixa etária indicam que o aumento de casos de SRAG entre crianças de até 2 anos está relacionado ao vírus sincial respiratório. Entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, o rinovírus é o principal agente identificado. E entre adultos e pessoas idosas, os casos de SRAG por influenza A seguem com sinais de aumento. Na última atualização, observa-se que 15 das 27 unidades federativas apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco nas últimas 2 semanas. Além disso, essas unidades mostram sinal de crescimento na tendência de longo prazo das últimas 6 semanas até a semana epidemiológica 15. São elas Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro e São Paulo. O quadro atual do DF, em comparação com a semana epidemiológica anterior, continua a mostrar um aumento nos casos de SRAG, sem sinais, por enquanto, de estabilização ou recuo. Até o dia 16/4, existe registro de 2.215 casos de SRAG no DF. Dentre o total de casos, a SRAG por outros vírus respiratórios lidera com 49,1% casos, seguido por causador não especificado, com 31,2%. Até a data do dia 16 de abril, foram registrados 14 óbitos no DF, sendo 8 do sexo feminino e 6 do sexo masculino. Quanto aos fatores de risco relacionados a esses óbitos, o diabetes, as doenças cardiovasculares e as doenças neurológicas e respiratórias, respectivamente, foram as que estavam mais associados. Em relação aos casos, óbitos e taxa de letalidade de Covid-19 por região no Brasil, a última atualização do Ministério da Saúde continua a mostrar os dados da semana epidemiológica 14, ainda sem atualizações para a semana epidemiológica 15. No entanto, acrescentamos ao quadro taxa de letalidade. Pode-se observar que a região Nordeste foi a que apresentou maior taxa, sendo essa de 4,03%, uma vez relacionando o total de adoecidos e a quantidade de óbitos. A região Sudeste vem logo em seguida, com 2,1% de taxa de letalidade. Sobre a taxa de incidência e mortalidade de Covid-19, a última atualização do Ministério da Saúde foi para a semana 14. Dessa forma, a UF com a maior taxa de incidência, variando de 2,8 a 11,7 casos por 100 mil habitantes, são Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal e Rondônia. Já a taxa de mortalidade segue muito baixa, com menos de 1 óbito por 100 mil habitantes na maior parte dos estados, com exceção de São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Rondônia e Alagoas, que apresentam taxa de mortalidade variando de 0,04 a 0,25. Sobre a influenza aviária de alta patogenicidade, a IAP, no período de março de 2025 a abril, o número total de rebanhos afetados foi de 1.023, um aumento de 1,3% em relação à semana epidemiológica anterior. A Califórnia se manteve o estado com o maior número de rebanhos afetados,
totalizando 764, com acréscimo de 5 rebanhos em relação à semana passada. Segundo Colorado, que não relatou novos casos, e Idaho, que registrou 8 novos rebanhos afetados e apresentou 14,5% de aumento de casos em relação à semana anterior. Entre os dias 6 a 12 de abril, foi detectada a presença do vírus H5 em águas residuais em amostras coletadas de 3 locais diferentes. Esse foi o menor valor registrado entre as últimas 3 semanas. A presença do H5 foi confirmada nos estados da Califórnia, Iowa, New Jersey e já é a 3ª semana consecutiva. Ainda sobre IAP, mas agora no Brasil, desde abril de 24 até o momento foram realizadas 988 investigações. Durante esse período foram coletadas 265 amostras e 5 focos de infecção foram confirmados. Na semana epidemiológica 16, foram realizadas 13 investigações e 4 coletas de amostras. Atualmente, há 2 investigações em andamento sem registro de novos casos positivos. Sobre a dengue no Brasil, São Paulo registra o maior número de casos confirmados a cada 100 mil habitantes no acumulado anual, seguido por Acre e Paraná. Em um comparativo do coeficiente de incidência entre as semanas 13 e 14, o Paraná registrou um aumento de 8,3%, superando o coeficiente de incidência da semana epidemiológica 14 de São Paulo. Durante essa semana, foi registrado por Porto Alegre, capital do Paraná, situação de emergência devido à epidemia de dengue no município. Sobre o número de casos de dengue no Brasil, em laranja, temos os dados agregados de casos prováveis de dengue no Brasil por semana epidemiológica. Podemos observar uma redução parcial no número de casos entre a semana epidemiológica 13 a 15. Entretanto, essa queda pode ser devido a notificações que ainda não foram inseridas no sistema e, portanto, não se pode afirmar com segurança que essa redução seja real. Recomenda-se ainda o monitoramento constante e ações para redução dessa incidência. Um comparativo mais aprofundado, podemos observar que Acre apresentou um aumento de 191 no comparativo da semana epidemiológica de 2024 para 2025, indicando um possível alerta de surto na região. Os estados que registraram mais mortes por dengue em 2025 foram São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Esses 3 estados são também os maiores nas semanas epidemiológicas 13 e 14, acompanhados de Piauí, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Quando comparamos a letalidade por casos prováveis de dengue no Brasil com o acumulado de 2025 e somente os dados de letalidade da semana 14 e 15, observamos um aumento nos estados de Roraima, Piauí e Mato Grosso do Sul e uma diminuição na letalidade no Paraná, São Paulo e Minas. Sobre chikungunya no Brasil, podemos visualizar a incidência acumulada no ano, com maior destaque para a região centro-oeste, onde existe um aumento de mais de 7% no coeficiente de incidência da semana epidemiológica anterior, reforçando a necessidade de ações de controle e monitoramento aumentado na região. Ainda sobre os casos de chikungunya no Brasil, houve uma importante variação de incidência quando comparado à mesma semana epidemiológica no ano de 2024. Locais como Paraná, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o coeficiente de incidência subiu mais de 200%. Lembrando que os dados da semana epidemiológica 15 ainda apresentam importante subnotificação, o que gera preocupação sobre o status real do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que estão com altos coeficientes de incidência. Sobre o Europush no Brasil, não houve atualização da semana anterior, sendo o Espírito Santo ainda o que mais notificou casos, seguido por Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Ao analisar os dados a partir da semana epidemiológica 13, percebe-se uma tendência de redução no número de casos. No entanto, essa tendência pode ser meramente ilusória. Os dados representados são apenas os apresentados pelo Ministério da Saúde e estão em constante atualização. Existem notificações feitas tardiamente e fichas de notificação preenchidas equivocadamente e que exigem maiores investigações do município. No dia 17 de abril, o governo colombiano declarou situação de emergência sanitária devido ao surto de febre amarela na região. A alta letalidade da doença chama atenção, chegando a quase 50% nos casos confirmados. Esse novo status da Colômbia deve desencadear resposta também no Brasil, com estratégias de aumento de cobertura vacinal, principalmente na região fronteiriça norte, onde já foram relatados esse ano surtos da doença. Sobre a situação de Mpox no mundo, Serra Leoa apresentou no mês de março até dia 13 de abril um aumento alarmante no número de casos confirmados laboratoriamente, ultrapassando Burundi e Nigéria, 2 países com uma população absoluta bem maior do que Serra Leoa, e que também já eram considerados endêmicos para a Mpox. O clado encontrado em Serra Leoa é a mesma circulação da Nigéria.
Nesse mesmo período, foram registradas 2 mortes. Isso demonstra uma preocupação pelo país, que até ano passado não havia registro de casos. Isso pode ser devido à falta de notificação e insumos para a testagem. Entretanto, pode demonstrar uma tendência da Mpox em incidir mais fortemente em países com maior vulnerabilidade sanitária e acelerada progressão para a costa noroeste africana. Quanto à situação epidemiológica de sarampo nos Estados Unidos, foram registrados 800 casos no ano de 2025. Houve um aumento de 12,3% em relação à semana anterior e 180% em relação ao número de casos confirmados de 2024. Os casos confirmados em 2025 estão distribuídos em 25 estados. 88 foram hospitalizados e 3 óbitos foram registrados. Os casos de sarampo nos Estados Unidos tiveram um aumento expressivo a partir do mês de fevereiro, com 251 casos, e em março atingiu o número de casos mais elevado no último ano, com 440 casos. Em abril, o número de casos diminuiu, mas o mês ainda não se encerrou e podem ocorrer novos casos. Na distribuição por faixa etária, observa-se que a maior parte dos casos está concentrada na faixa etária de até 19 anos, representando 69% do total de casos registrados. Ainda, 96% dos pacientes não eram vacinados ou possuem a situação vacinal desconhecida. A Diretoria de Vigilância em Saúde, DVS de Porto Alegre, alerta quanto à confirmação de um caso de sarampo importado em morador da cidade. Trata-se de uma pessoa adulta sem comprovação vacinal contra sarampo que viajou para os Estados Unidos e retornou a Porto Alegre em 31 de março de 2025, tendo apresentado sintomas no início do mês de abril. Este é o primeiro caso identificado na cidade desde 2020. Não foram divulgadas informações sobre ações de prevenção e controle relacionadas a este caso até o momento, bem como informações sobre sexo e idade do paciente. Em 10 de abril de 2025, o município de São Paulo notificou um caso suspeito de sarampo em adulto do sexo masculino, vacinado e sem histórico de viagens internacionais. No dia 5/4, amostras clínicas foram processadas, resultaram em sorologia de sarampo de IgM e IgG reagentes e RT-PCR de sarampo detectável no suave e na urina. As medidas de controle foram deflagradas. A investigação encontra-se em curso no sentido de verificar deslocamentos, rastrear contatos a serem orientados e monitorados, identificar a fonte de infecção, além de efetivar medidas adicionais de prevenção e controle. Quanto ao alerta meteorológico dessa semana, há previsões de fortes chuvas para a maior parte do estado do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, norte do Paraná e sul do Mato Grosso. Já o nordeste de Minas, litoral do sul da Bahia e norte do Espírito Santo, também existe um alerta de acumulado de chuva, com riscos de deslizamentos de encostas e transbordamentos de corpos d'água. A Confederação Nacional dos Municípios alerta que em 2025 os desastres já afetaram milhões e expõe a urgência de apoio aos municípios. Os desastres que atingiram o Brasil entre 1º de janeiro e 10 de abril já afetaram mais de 5,9 milhões de pessoas e causaram prejuízos econômicos superiores a 28,5 bilhões, segundo os dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Nesse período, 925 municípios decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. Os estados mais impactados foram Piauí, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pará, com ocorrência de ondas de calor, seca, estiagem, descargas elétricas, inundações, alagamentos e deslizamentos em muros e encostas. Desde o início de 2025, 115 mortes foram registradas devido a desastres, o que representa um aumento de 59,7% em relação ao mesmo período de 2024. Quando foram contabilizados 72 óbitos. Obrigada por ter escutado até aqui. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar pra gente, é só colocar no comentário abaixo. Aqui foi a Fernanda, residente de vigilância e enfermeira.